Juliana Rosa, 2,9%. E com todos esses recortes aí, é número pra gente comemorar? É pibão? Ou pra gente ficar ressabiado, Pibinho? Bom dia. Foi um pibão ano passado, Bom. Megali. Bom dia para você, para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Economia brasileira crescendo aí quase 3% em 2022. Número oficial, então, que acaba de ser divulgado pelo IBGE, crescimento de 2,9% da economia brasileira em 2022. E o que a gente olhava nesse momento era para a situação da economia no final do ano. O que a gente percebe é que o primeiro semestre foi muito positivo, o segundo semestre já apontava uma perda no ritmo de crescimento. O terceiro trimestre tinha tido crescimento de 0,4 e o quarto trimestre, que é o dado que foi divulgado hoje, junto com o balanço de 2022, mostra a queda da economia brasileira entre outubro e dezembro, na comparação com os 3 meses anteriores, de 0,2%. Já se esperava essa queda da economia brasileira no final do ano, as previsões médias apontavam uma queda de 0,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, e o resultado veio parecido, né? Queda de 0,2, ali número um pouquinho mais negativo do que a média das projeções. E o balanço mostra o seguinte: a gente teve a melhora da economia de forma mais forte ali na primeira metade do ano, com a situação da pandemia melhorando e permitindo a recuperação dos setores que sofreram muito com a pandemia, com todos os segmentos que dependem muito da presença física. Então, no balanço de 22, inclusive, o grande destaque é esse setor de serviços, incluindo turismo, bares, restaurantes, toda a parte de entretenimento. É um crescimento aqui muito acima da média de outros segmentos. Quando você vê aqui dentro do setor de serviços, praticamente todos aumentaram muito: transporte, atividades imobiliárias, o comércio também cresceu, mas principalmente esses serviços mais ligados à questão da circulação de pessoas, né? A volta da circulação de pessoas, de trabalho presencial, da normalização ali depois da pandemia. Na segunda metade do ano, a gente já percebe que a economia brasileira vai perdendo fôlego e termina o ano com que é um recuo que interrompe uma sequência de 5 trimestres de crescimento do PIB brasileiro. A gente já vê no quarto trimestre essa queda da economia por conta de efeitos já defasados de juros muito altos, inflação ainda muito pesada, alto endividamento das famílias, e também você não tem mais aquele ímpeto, né, que estava represado na primeira metade do ano da volta do pós-pandemia, né? O pessoal voltou, teve aquele impulso, né, de efeito represado, e segundo semestre já foi mais ou menos ali dentro da normalidade. A gente vê, inclusive, dentro dos dados de emprego, que o mercado de trabalho também começou a ter uma perda de fôlego. Nos dados que a gente deu essa semana da PNAD, mostrava que o nível de geração de vagas, de pessoas ocupadas, estava já caindo. Então, esse dado de hoje mostra mais ou menos qual vai ser a cara de 2023. É uma economia que deve crescer menos, né, que você vê que vai perdendo fôlego. Então, ao invés de crescer 2,9%, esse ano a gente deve crescer mais ao redor de 1%, 0,8%, aí dependendo das previsões. O grande destaque do ano de 2023 vai ser a agropecuária. Vocês falaram aí da queda da agropecuária no ano passado, que é destaque aqui dos números, por conta, né, dos efeitos que vocês estavam falando aí da guerra, das questões que afetaram também climáticas, o meio ambiente, né, afetando a agricultura. Mas esse ano, praticamente todo o crescimento do PIB brasileiro vai ter a responsabilidade do agronegócio, porque os outros segmentos de serviços e de comércio, indústria, devem ter um desempenho bem fraco esse ano por conta aí desses juros muito elevados e do alto endividamento das famílias brasileiras, né?
Dá tempo disso ser revertido, Juliana? Se os juros começam a apontar para baixo a partir de agora, mas também é difícil, né? O aumento da gasolina vai impactar na inflação. Sempre pode ter o tal do viés de alta, né, Galho? Porque você pode sempre crescer um pouco mais do que está previsto, e a gente tem condições de crescer mais perto de 1% ou um pouco mais até, ou podemos escolher caminhos errados e crescer menos de 1, crescer 0,5, e aí você tem o tal do viés de alta e viés de baixa, né, que os economistas chamam. Se a gente conseguir endereçar esse ano as questões fiscais, isso que está na projeção das expectativas aqui que eu recebo de grandes consultorias e bancos, se o governo conseguir aprovar o Congresso as novas regras das contas públicas, se a gente tiver um ambiente melhor na percepção de risco do país, avanço das discussões fiscais e tributárias, por exemplo, a gente sim tem o potencial de crescer até mais de 1%. Se formos pelo caminho errado, tiver um gasto acima do que está sendo esperado, tiver uma pressão política que cria um ambiente de ruído econômico muito grande, você segura investimentos e aí você tem um crescimento menor do que 1%, que é a média esperada. Então, podemos sim surpreender para melhor, e é isso que a gente quer, né? Exato. Então, anote aí você que chegou agora. O IBGE anunciou agora há pouco que o PIB do Brasil avançou 2,9% em 2022, ficando, portanto, dentro da expectativa, né, do que era esperado mesmo.